Jim pergunta se são hostis, e o representante responde que sim. Jim entende que isso nunca teria acontecido antes de ele usar o cálice, e o representante confirma. Tudo leva a crer que os titãs estão seguindo o poder que Jim Woo carrega, e o exército celestial já está a caminho. Mas Jim acredita que seja tarde demais. Mesmo com portais, a chegada deles levaria anos. No fim, ele decide que vai lidar com isso sozinho. No leste dos Estados Unidos, o governo isola toda a área afetada, convocando especialistas de todas as áreas, mas ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Então, no meio da confusão, tudo começa a flutuar. De longe, Jim Woo observa e diz que aquelas armas não vão adiantar. Ele olha para o céu cheio de rachaduras e percebe que o palco está montado. Consegue sentir a fome dos titãs, o desejo de devorar o planeta. Invocando suas adagas, ele se prepara. Eles podem vir, porque dali em diante, terão que enfrentar não apenas um monarca. Depois de lançar todos os tanques e soldados para longe, o céu escurece e milhares de titãs surgem. O líder deles para diante de Jim Woo e pergunta se ele pretende enfrentá-lo sozinho. Mas Jim apenas diz: "Você acha mesmo que eu estou sozinho?" Então, uma aura sombria se espalha por todo o deserto. Do chão, sombras se erguem como uma maré viva, formando um exército gigantesco. Milhares de guerreiros das trevas, leais ao seu soberano, prontos para matar ou morrer por ele. Jim dá a ordem: "Vamos." Enquanto isso, na Casa Branca, o clima é de pânico. O presidente está preocupado. O céu se abriu e criaturas monstruosas estão invadindo a Terra. Não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Numa sala de reuniões, oficiais assistem a uma gravação de um homem desconhecido em meio à batalha. Todos se perguntam quem deixou um civil estar ali. Nem mesmo o general sabe explicar. A dúvida é: quem é ele? No campo de batalha, Tusk toma a dianteira. Com um rugido, dispara um sopro de fogo tão poderoso que arrasa dezenas de inimigos e parte o exército ao meio. A guerra começa com tudo. Jim Woo avança como um raio. Cada movimento seu é fatal. Ele atravessa os titãs com facilidade, invoca adagas sombrias e as dispara em todas as direções, derrubando vários inimigos. Algumas adagas seguem direto para o líder dos titãs, que consegue bloqueá-las e tenta provocar Jim. Mas antes que ele termine de falar, Jim já está na frente dele. Com um golpe brutal, sua mão se transforma em uma garra sombria gigante que acerta o titã em cheio. No meio da fumaça, o inimigo tenta continuar o discurso, dizendo que Jim é fraco por precisar aumentar o tamanho do próprio corpo, enquanto os verdadeiros guerreiros, como os titãs, diminuem para lutar com mais poder. Segundo ele, isso é algo reservado apenas aos melhores. E se Jim Woo se ajoelhar agora, mas ele nem termina a frase. Belion aparece de repente e corta a cabeça do titã sem piedade. Em seguida, se aproxima de Jim e pergunta se ele estava falando com aquela criatura. Jim nega e diz para ele ficar de olho, nesses caras são arrogantes demais. Belion diz que pode deixar o resto com ele. Na sala do presidente, a tensão só aumenta. Eles querem saber a identidade daquele homem misterioso. O diretor da CIA, David, admite que até agora não tem nada. A única chance de obter respostas é consultando alguém especial, Madame Sellner. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o torneio nacional de atletismo segue acontecendo. Jim Woo está com seu time. Mas então, entre a multidão, ele reconhece um rosto. Ele observa atentamente e se pergunta: será que é o Iron? Um dos corredores se aproxima para provocar e tira sarro do time de Jim Woo, achando absurdo terem colocado calouros para competir. Mas o capitão de Jim responde que ele vai se arrepender muito quando ver do que o novato é capaz. O outro não perde a chance de zombar, dizendo que ao invés de correr, o capitão virou comediante. Ainda assim, avisa que o time dele também tem um novato monstruoso naquele ano e pede para ele vir se apresentar. Mas assim que esse tal novato se aproxima de Jim Woo, uma sensação estranha toma conta dele. Ele não entende por quê, mas sente uma vontade absurda de se ajoelhar diante de alguém que nunca viu antes. Será que está com medo? Tentando disfarçar o pânico, ele grita dizendo que está tudo bem, assustando até os amigos. Encara Jim Woo e pensa que não tem como sentir medo de um cara assim. Então toma coragem e chama Jim pra porradaria. Seus amigos até o incentivam, mas o capitão segura o impulso e diz que não é pra matar ninguém. Afinal, não vão ver sangue numa competição estudantil, né? Ele acredita que até estaria sendo bonzinho em deixar alguém sair vivo dali. Jim Woo garante que não vai acontecer nada demais. Puxado pelo braço, Jim vai embora com o cara. Um deles ainda brinca, pedindo que ele ao menos deixe o novato andar. Debaixo da escada, o valentão agarra Jim Woo pela gola, gritando com raiva. Nesse instante, as sombras de Jim se manifestam
manifestam, aparecendo do nada e conversando entre si, como se tudo aquilo fosse normal. Bellion se oferece para educar o cara direito para que nunca mais fale com Jim daquele jeito. O valentão começa a escutar aquelas sombras o chamando de Iron e, sem entender nada, começa a chorar. Ele não sabe por quê, mas lágrimas escorrem dos seus olhos e, sem forças, ele cai de joelhos. Jim Woo apenas observa e diz que, como ele está vivendo como humano, não tem motivo para se meter. Mas quando vira as costas, Iron pede para ele esperar e solta a pérola. Quer saber se aquilo é o tal do amor. Jim Woo só estava pensando no tipo de besteira que ele ia falar. Então estala os dedos, reescrevendo as memórias do garoto, para que ele não cause mais confusão e se torne uma boa pessoa. O garoto volta ao normal, meio perdido. Assim começam as preliminares do ensino médio. Enquanto isso, nos Estados Unidos, David visita Madame Sellner em sua casa. Ela o convida a entrar e ele sente cheiro de comida no ar. Pergunta se está atrapalhando, mas ela diz que não, apenas que alguém chegou antes dele. David tenta ser direto e avisa que não vai demorar. Sellner, antes mesmo de qualquer pergunta, já responde sim para a primeira e não para a segunda. Ele se surpreende e pergunta como ela sabe o que ele ia dizer, mesmo sem ter o poder de prever o futuro. Ela explica que não está prevendo, apenas se lembrando de perguntas que ele fez no passado. David então pergunta se pode fazer novas perguntas, e ela permite. Ele quer saber quem é a pessoa misteriosa que está procurando, mas ela diz que sabe sim, só que não vai contar. David se irrita, dizendo que ela sabe do que ele fez, e que guardar essa informação pode colocar o país em risco. Sellner responde que é exatamente por isso que não vai falar nada. Pergunta se ele viu o vídeo, e comenta que não é a primeira vez que algo assim acontece. David fica chocado, tentando entender se a humanidade já enfrentou a extinção antes, sem nem mesmo perceber. Ele começa a pensar que talvez aquele homem seja mesmo o tal Deus da Morte. A conversa termina e, antes de sair, David ainda pergunta se ela pode garantir que o tal homem não é perigoso. Sellner confirma que sim, que ele não é. Como despedida, oferece biscoitos, mas David recusa, faz um carinho no filho dela e vai embora. Assim que ele sai, Thomas aparece. Diz que não gosta de David e se oferece para dar um jeito nele se Sellner quiser. Ele também pergunta por que ela salvou ele com suas visões. Ela responde que foi porque você fez muitas coisas boas no passado. Thomas duvida, dizendo que ali ele é só um sujeito que todos chamam de demônio do UFC. Pergunta o que aquele do vídeo homem fez para procurá-la. Sellner simplesmente diz: ele salvou o mundo. Thomas pensa que às vezes é difícil entender essa mulher, mas não pode negar que ela é interessante. No fim, ele pergunta o que esse herói está fazendo agora. Sellner apenas sorri e responde: vai saber. Talvez esteja aproveitando a juventude por aí. A corrida começa. Entre os corredores, Cha Hae-in se destaca. Com muito esforço, ela cruza a linha de chegada em primeiro lugar, bem no último segundo. Aliviada, sai do estádio e, ao tirar os tênis, revela um hematoma no tornozelo. Ela pensa consigo mesma: consegui ganhar essa, mas como vou correr o resto da competição assim? Nesse momento, uma voz surge atrás dela, perguntando se ela pretende continuar correndo daquele jeito. Ao se virar, dá de cara com Jim Woo. Os dois se encaram por um instante. Ele diz que se ela continuar forçando assim, pode acabar afastada por um ano inteiro, talvez até precise de fisioterapia. E se isso acontecer, só conseguiria voltar como uma corredora de terceira categoria. E pior, se arrependeria disso pelo resto da vida. Ele fala com a firmeza de quem parece saber bem do que está dizendo. Hae-in sente um leve perfume vindo dele e agradece pela preocupação. Mas antes que possa continuar, Jim Woo estende a mão e pede para ela ficar parada por um momento. Ela fica sem graça, corada. Em poucos segundos, sente um alívio. Ele curou o ferimento. Com um leve sorriso, Jim diz para ela correr sem arrependimentos. Curiosa, ela pergunta para ele se já se conhecem. Jim apenas sorri e responde que se ela conseguir vencê-lo numa corrida, ele contará tudo o que ela quiser saber. Ela diz que já o viu correndo antes. Não tem como vencer alguém assim. Ele provoca: então vou considerar que você desistiu. Mas Hae-in retruca com uma proposta. Se ela quebrar o recorde das preliminares, ele terá que contar tudo. Jim ri, pensando que ela continua igual, e aceita. O tempo passa, o outono chega, as folhas caem e os dois se reencontram. Marcam de sair juntos. Jim Woo caminha pelas ruas a caminho do festival, mas ao se olhar, percebe que está mal arrumado. Decide trocar de roupa e até pergunta às sombras o que acharam. Elas elogiam.
Um pouco mais tarde, enquanto caminha pelo festival, ele conta até 3, e antes que Hai-In consiga assustá-lo, ele a surpreende. Ela pergunta rindo se ele tem olhos nas costas. Entre conversas, ela o parabeniza e pergunta se ele vai mesmo entrar na universidade que queria. Diz que ele tirou ótimas notas. Então, por que escolher justo aquela faculdade? Jim responde que há muitos motivos. E um deles é que tem alguém lá que ele quer muito ver. Hai-In franze a testa e já pergunta: é uma garota, né? Ele sorri e diz: talvez. Ela se emburra na hora. Então, ela o lembra da promessa. Aquela que, se vencesse uma corrida, ele teria que contar tudo. Jim diz que lembra. E ela propõe: por que não fazer isso agora? Aponta para a árvore no centro da praça e diz: quem chegar primeiro ganha. Ele pergunta por que ela está tão determinada. O que ela realmente quer saber. E ela responde: quer saber se eles já se conheciam antes da competição. De repente, ela tira o cachecol e o enrola no pescoço de Jim Woo, dizendo que se ele realmente gosta dela, não vai se mexer dali. Ele fica estático, enquanto suas sombras começam a rir e tirar sarro. Seu soberano, pela primeira vez, vai perder. Só Beru leva a sério e diz: se correr agora, meu rei, ainda dá tempo de vencer. Mas Jim Woo já está rendido, apaixonado. Enquanto vê Hai-In correr em direção à árvore, ele se perde nas lembranças dos momentos que passaram juntos. Fragmentos de um passado que uma vez compartilharam. Ela cruza a linha imaginária e comemora a vitória. Jim Woo sorri e ordena que todas as suas sombras fechem os olhos. Então, sob a árvore de Natal, ele se aproxima de Cha Hai-In e os dois se beijam, como se o mundo ao redor tivesse parado só para aquele instante.